Tá animada para fazer a bolsa Drica junto comigo? Vamos lá, vou falar o material que a gente vai usar a princípio, tá? Vamos começar, vamos trabalhar com o fio Antúrio de 5 milímetros, tá? Pode ser substituído, gente, pelo fio de 4 milímetros de poliéster, pode ser usado um fio de malha de 25 milímetros. Dependendo da espessura, você vai ter que mexer no tamanho da agulha, na quantidade de pontos, enfim, você vai adaptar de acordo com o fio que você estiver utilizando, tá? Hoje tô fazendo com esse de 5 milímetros, então se você fizer uma com o fio de 5 milímetros, você pode seguir essa numeração de pontos que eu vou fazer aqui para ficar na mesma medida que a minha, tá? Caso você queira ela maior, óbvio, você tem toda a liberdade de fazer do tamanho que você quiser. Porque o que você vai aprender aqui, você vai conseguir aplicar para fazer ela menor ou maior. Isso que é legal, tá? Tô usando a agulha 6, a minha tá inchadinha, tá velhinha, tadinha, mas eu amo ela. Ela é de 6 milímetros, tá? Então, isso aí, agulha na mão, fio na mão, bora trabalhar. Para começar, vamos fazer um cordão de 30 correntes. 30 correntes. Vamos lá? Vou agilizar a minha aqui. Fiz 30 correntes, tá? E vou fazer uma a mais pra virada. Aí, nós vamos trabalhar pontos baixos, só que aqui, ó, temos o lado direito da corrente, certo? Nós vamos trabalhar aqui atrás, pegando nessas lombadinhas aqui, ó, que ficam atrás da corrente, tá vendo, ó? É aqui que nós vamos trabalhar, tá? Então, fiz uma a mais, eu já começo aqui, ó, tá? E vou fazer pontos baixos em toda essa carreira, ok? Vou agilizar aqui e volto no final. Terminei a primeira carreira, tá? 30 pontos baixos. Aí, gente, ó, eu já quero arrematar esse fiozinho que fica aqui. Então, eu vou puxar essa laçada um pouquinho. Venho com a agulha aqui por cima, ó. Coloco ela aqui e pego esse fiozinho e trago ele pra cá, porque aí eu já vou trabalhar prendendo ele aqui, tá? Então, ó, faço uma corrente pra subida e já venho aqui no meu primeiro ponto, pegando as duas alcinhas do ponto e fazendo ponto baixo, ó. Pego as duas alcinhas do ponto, tá? E faço pontos baixos. E assim, vamos seguir por toda essa bolsa. A trama dela nada mais é do que só pontos baixos, que deixa um desenho lindo também, né, gente? Olha isso. E essa cor, fala a verdade, um arraso, né? Então, ó, eu vou adiantar aqui e volto pra mostrar pra vocês como que vai ficar e a quantidade de carreiras, ok? Pontos baixos pegando nas duas alcinhas do ponto. Sempre que começar uma carreira, faz uma corrente pra subida, ok? Bom, vamos lá? Ó, subi aqui, então, a frente da minha bolsa. Ela ficou com 30 carreiras, tá? Então, 30 correntes iniciais, pontos baixos, carreiras de pontos baixos, 30 carreiras, ok? Cheguei aqui na minha última carreira. Agora, a gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos para acabamento, ok? Então, deixa eu aproximar um pouquinho aqui. E aí, ó, terminei aqui a minha carreira, eu vou fazer uma corrente e vou fazer pontos baixíssimos por toda a volta. E aqui nessa lateral, eu vou fazer um ponto baixíssimo por carreira. Então, eu vou ter 30 pontos baixíssimos, ok? Ó, tá? Então, vou fazendo um ponto baixíssimo por carreira. Opa! Ó. Então, pra deixar um acabamento bem bonito, tá?
Não vou deixar nem muito largo, nem muito justo esse ponto. E vou fazendo por toda a volta. Deixa eu dar uma aceleradinha aqui, pra eu mostrar pra vocês como que é quando a gente chegar lá na curvinha. Chegando aqui no último ponto, então, eu vou pegar aqui, quero pegar essa alcinha aqui também. Então, terminei essa lateral, olha como já fica bonita. E aí, na curvinha, eu vou fazer uma corrente e vou seguir aqui, ó, pegando agora as duas alcinhas da correntinha, tá? E sigo fazendo baixíssimo. E vou fazer isso, gente, por toda a volta, tá? Ó, comecei aqui, olha como já fica bonito. Venho, faço aqui, aqui faço uma corrente pra viradinha, a mesma coisa aqui, e faço aqui, termino aqui, tá? Eu vou adiantar e volto pra mostrar pra vocês como que a gente fecha. Gente, finalizei aqui, mas vocês não acreditam que o meu fio acabou no último ponto. Eu vou fazer depois um ajuste aqui, uma emenda, mas eu vou mostrar pra vocês como que finaliza. Então, eu terminei o último baixíssimo aqui, certo? E aqui foi onde eu comecei. Então, como que eu faço pra dar um acabamento bonito? Eu venho aqui por trás, puxo o fio, que ele deve ser um pouco maior que esse. Depois eu vou fazer um ajuste aqui no meu. Pronto. E aí, ó, tá vendo? Levei ele pra lá, aí eu venho aqui por baixo, ó, do meu último ponto, passo a agulha aqui por baixo e venho no meio, ó, no meio do meu último ponto. E levo esse fio lá pra trás. Olha como fica um acabamento bonito, tá? E aí, arremato o fio, né? Tem que ser um pouco maior, mas acabou que deu. Depois eu vou queimar e passar uma costurinha aqui e ele dá conta. Então, é isso. Estão prontas. São duas partes iguais, tá? Eu já fiz as duas, ó. São duas partes iguais. 30 correntes, 30 carreiras e acabamento em baixíssimo, tá? E agora a gente vai pra próxima etapa. Vamos lá? Continuar? Fizemos já os dois lados da bolsa, agora a gente vai fazer as laterais, tá? E aí, antes de começar, eu vou explicar uma coisa pra vocês. Deixa eu pegar aqui os meus dois lados da bolsa. Deixa eu ver aqui. Então, ó, a gente sabe que tem... Desculpa pela minha voz, tô um pouco rouca. Enfim, temos 30 correntes aqui, certo? Foi o que nós fizemos. E fizemos 30 carreiras, tá? Então, se a gente somar os três lados... Porque a lateral vai ser uma tira única, que a gente vai vir costurando aqui, aqui e aqui, tá? Então, se eu tenho 30 de cada lado, 30 na altura, 30 aqui embaixo, 30 aqui, logo eu tenho 90 pontos, certo? Considerando mais um que eu tenho aqui de cada lado, que eu faço pra viradinho, então eu tenho 92 pontos. Então, considerando essa informação, nós vamos fazer 92 carreiras de aba lateral, tá? E aí, qual a largura dessa aba? Peraí que a minha linha caiu. Nós vamos fazer com 5 correntes, tá? Então, ó, não tem segredo aqui. Vamos fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3... 4, 5, ou melhor, 6 correntes, tá? 6 correntes e uma pra virada. E aí, eu vou começar igual eu comecei lá, pegando nessa argolinha aqui, ó, de trás da corrente, tá? Que é o lado avesso, tá vendo? Tem essas argolinhas aqui, ó, é aqui que a gente trabalha. Aqui é o lado direito, tá? Então, ó, começo pegando aqui e vou fazer pontos baixos por
92 carreiras. Tá bom? Ó, então, ó, tô fazendo aqui a minha primeira carreira de pontos baixos. E vou fazer isso por 92 carreiras. Tô aqui no último ponto. Vou arrematar esse restinho de fio aqui, já para economizar trabalho no final. Viro, faço uma corrente para subida e ponto baixo sobre ponto, tá? Ponto sobre ponto, fazendo pontos baixos, e eu vou fazer isso por 92 carreiras, ok? Ó. Opa. Então, é isso, 92 carreiras de pontos baixos por 6 correntinhas, ok? Vou adiantar aqui e volto pra gente continuar. Terminei a minha tira, ó, com 92 carreiras, tá? E aí, gente, nós vamos fazer aquela etapa igual fizemos nas laterais da bolsa, tá? Faço uma corrente aqui e venho fazendo baixíssimos. Aí, vou fazer também por toda a volta, considerando 92 pontos baixíssimos de cada lado aqui, tá? Um por carreira. Então, eu vou fazer aqui em toda a volta e aí volto pra gente fazer a costura, tá? Ó. Então, igualzinho nós fizemos lá, nós vamos fazer aqui, ó. Então, eu vou pegando um por carreira e faço o acabamento pra deixar bem bonito, ó, tá? Então, vou adiantar aqui e volto pra gente continuar. Bom, finalizada toda a volta em ponto baixíssimo, olha lá, prontinho. Exatamente o mesmo processo que a gente fez aqui nas partes da bolsa, tá? Agora, a gente vai começar já a etapa da costura, tá? Então, eu não corto o fio. Ó, eu terminei aqui, tá? Não vou cortar o fio e vou começar a costura. Como a gente tem aqui 92 pontos, que é exatamente a quantidade que tem na volta toda da bolsa, então, é ponto com ponto, tá? Então, eu vou começar a costura. E aí, eu vou pegar aqui, ó. Aqui tá o meu fio, que eu não cortei, certo? Deixa eu ajustar ele aqui. E aí, eu já venho aqui, ó, nesse primeiro pontinho, ó, o pontinho da curva aqui. Deixa eu dar uma aproximada. Ajusto o fio e vou fazer um ponto baixíssimo. E aí, gente, toda a costura é em ponto baixíssimo, pegando nessas alcinhas de fora aqui, ó, do baixíssimo que nós fizemos para acabamento, tá? Então, ó, laço, faço um ponto baixíssimo. Deixa eu só arrumar aqui. Então, ó, pego uma alcinha de fora desse lado, com a alcinha de fora aqui desse lado, laço o fio e faço um baixíssimo. E assim vou seguindo, ó. Aqui, alcinha de fora com alcinha de fora e faço um ponto baixíssimo. E a minha costura toda será assim, tá? Alcinha de fora com alcinha de fora, laço, faço um baixíssimo, ó. Pego um aqui. E assim eu vou seguir por toda a volta, costurando os dois lados da aba lateral, nos dois lados da bolsa, tá? Então, eu vou seguir aqui, ó, deixa eu só mostrar aqui pra vocês, opa. Então, ó, tá aqui a minha costura, deixa eu só abrir um pouquinho. Então, ó, eu vou seguir aqui, venho aqui, costuro aqui e finalizo aqui, ó, tá? Vai dar certinho. Faço isso desse lado, depois pego o outro lado e vou fazer a mesma coisa desse lado, ok? Eu vou adiantar aqui e já volto para mostrar a próxima etapa.
Pronto, toda costurada. Olha como ela já fica toda linda, toda estruturada. Deixa eu ver se dá pra deixar um pouco mais longe. Ó, pra mostrar ó, o espaço que ela fica dentro. Tá vendo? Ó. E etapa pronta. Não cortem o fio e a gente vai continuar. Agora a gente vai fazer uma barra em toda a volta para deixar um acabamento bem bonito, tá? Então, ó, terminei a costura aqui, eu não vou cortar o fio e eu vou passar uma carreira de baixíssimos por toda a volta, pegando na alcinha de trás aqui, ó, naquele ponto que a gente já tinha feito, lembra? Quando a gente preparou essas tiras, a gente fez uma volta toda em baixíssimo, então a gente vai passar mais uma aqui, só que pegando na alcinha de trás, só pra fazer uma barrinha bem bonitinha, bem acabada aqui, tá bom? Então, ó, vou seguir aqui, aí, ó, vou chegar aqui nesse meinho, eu vou pegar aqui, ó, tá? E faço um baixíssimo aqui. E aí, já venho pra esse lado e sigo aqui, fazendo baixíssimo, pegando na alcinha de fora. Olha que bonito que fica, tá? Eu vou fazer isso por 2 carreiras, ok? Então, 2 carreiras de pontos baixíssimos, pegando na alcinha de fora do baixíssimo que eu já tinha feito aqui, tá? Ó. Então, eu vou adiantar aqui as 2 carreiras e volto para a próxima etapa. Terminei, então, fiz 2 carreiras de baixíssimo aqui, tá? Eu não cortei o fio, eu vou trocar de agulha, vou usar uma agulha 4. E aí, ó, o que eu vou fazer aqui, ó? Fiz o meu último ponto, e aí eu venho aqui, ó, por trás desse primeiro ponto aqui, levo essa laçada lá pra trás. Aí, vou dar uma ajustadinha. E aí, gente, vamos começar a fazer a barra interna, tá? Trouxe pra cá, eu já faço uma corrente. E vou pegar nessas lombadinhas aqui, ó. Por isso que a gente tem que pegar uma agulha mais fina, pra ajudar a pegar esse primeiro ponto, senão fica bem difícil, ó. Tá vendo, ó? Essa lombadinha aqui de trás, ó. Então, nós vamos fazer pontos baixos, tá? Pegando nessa lombadinha aqui, ó. Ó, vamos lá. Bem aqui, tá vendo? E aí, nós vamos fazer ponto baixo por toda essa volta. Nossa, vocês estão ouvindo o barulho do vento? Tá uma ventania aqui fora. Bom, ó. Então, pontos baixos pegando nessa alcinha aqui de dentro do ponto. Porque agora a gente tá fazendo a aba interna, que é a que vai ficar aqui pra dentro, pra gente prender o botão e pra gente prender também o tecido do forro, tá? Ó, então eu vou continuar aqui, ó, pegando aqui nessas lombadinhas. Ó, essa é a próxima. E aí, vamos fazer isso por toda a volta. Eu vou adiantar aqui essa primeira carreira e volto para mostrar como que é a próxima. Opa. Tá? Terminei aqui a minha primeira volta, ó, cheguei aqui no início. E a partir de agora, nós vamos fazer em espiral, sem encerramento de carreira, tá? E nós vamos pegar nessa alcinha aqui de fora, ó. E vamos fazer ponto baixo em relevo, tá? Ó, pegando nessa alcinha de fora. E vamos fazer ponto baixo em relevo. E nós vamos fazer isso por 2 carreiras. Ó, tá? Ó, pego aqui na alcinha de fora e faço um ponto baixo. E nós vamos fazer essa carreira e mais uma, tá? Vou adiantar aqui e volto. Finalizei as 3 carreiras, ó, que depois a gente vai pôr elas aqui pra dentro, pra fazer um acabamento bem bonito, tá? Ó, essa bolsa, gente, deixa eu mostrar pra vocês.
ela fica super fechadinha, tá? Então, se você quiser fazer e não colocar forro, ela dá e fica ótima, tá? Por que eu faço essa barrinha aqui? Pra colocar o botão. E aí, se, por exemplo, você não quiser colocar o tecido, fazer o forro, você prende o botão e aí costura essa abinha aqui com o fio de nylon, como a gente vai fazer, tá? Mas eu vou colocar o forro. Então, ó, tá pronta a aba. E aí, eu vou cortar o fio aqui. Queimar essas pontinhas. Vou puxar ele aqui, ó. Queimar a pontinha pra não ficar... E vou dar um acabamento aqui, pegando no próximo ponto na alcinha de fora, levo pra cá, e aí venho por aqui, ó, no último ponto que eu fiz, por baixo dele, bem no meio, e trago o fio aqui pra dentro. E aí, ó, vai ficar um acabamento aqui perfeito, tá? Depois arremato aqui, e essa etapa pronta. Agora a gente vai pra colocação das alças. Bom, eu vou usar essa alça, uma alça de madeira, tá? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai achar o meio certinho aqui. Então, eu conto quantos pontos tem desse lado e quantos tem desse, pra centralizar ela ficar no meio, tá? Opa! E aí, ó, vou usar uma agulha de tapeceiro, de plástico grande, com furo grande pra colocar o fio, tá? E aí, vou medir aqui pra gente começar a costura, tá? Então, ó, 2, 4, 6 pontos, 2, 4, 6 pontos. Então, ela tá certinha aqui. Então, como que eu faço? Deixa eu dar uma aproximadinha aqui. Como eu já achei onde é, eu sei que aqui, ó, é a minha barra aqui de fora e o resto aqui é a dobra que vai ficar pra dentro, tá? Então, ó, eu marco... Eu vou pegar uma outra agulha aqui, ó, e vou marcar aonde eu preciso começar o ponto, a costurar a alça, tá? Marquei, aí eu venho aqui com o meu fio, vou dar um nozinho aqui na ponta. Isso, gente, pra quem vai colocar forro, tá? Pra quem não vai colocar forro, precisa fazer um acabamento mais limpo e mais bonito aqui por dentro, tá? Como eu vou colocar forro, não tem problema. Pra quem vai, tem que esconder a pontinha do fio, queimar, pra ele não ficar com esse nó aparente, tá? Então, eu venho aqui, ó, trazendo o fio, fiz um nozinho. E aí, depois eu vou queimar aqui, prender. Fiz esse nozinho e venho trazendo ele aqui no meio da trama até chegar aqui, ó, que foi onde eu marquei, pra começar a costura da alça, tá? Trago ele dentro da trama. Tomar cuidado para essa agulha não abrir a trama do fio, tá? E aí, já venho aqui, ó. Certo? Ó. Foi onde eu marquei. Pego a minha alça, coloco ela aqui. Olho de novo pra ver se tá certinha, centralizada. E aí, seguro ela aqui e venho com o fio, tá? E aí, aqui, ó, não tem segredo. Eu vou fazer uma costura aqui, tá? Ó. E aí, eu vou ajeitando o fio pra ele ficar certinho, pra ele não ficar torcido aqui, pra ficar bem bonito. Aí, volto aqui, ó, tomando cuidado pra não atravessar a trama do fio, que eu não tô numa posição muito fácil, mas calma aí que eu vou achar um jeito. Ó, voltei aqui no mesmo buraquinho. Vou ajustando, tá? Não pode ficar largo. E coloco aqui. Então, a alça é dessa forma que a gente vai prender, tá? Costurando, pegando aqui na mesma direção, né? Na mesma linha aqui, opa, de carreira, ó. E
vou ajustando para deixar bem bonito, arrumo o fio aqui, ó, para ele ficar retinho, para ele não ficar torcido. Acho um lugar aqui no meio da trama para não abrir a trama do fio, senão ele desfia e vai ficar feio. E vou passando essa costura até chegar aqui, um bem juntinho do outro para ficar bem bonito, tá? Eu vou adiantar aqui e já volto. Bom, terminei, as alças estão presas e olha que lindo que já ficou. Agora, a próxima etapa é colocar o botão imantado, tá? Ó, eu uso esse botão é da Altero, mas toda a lista de materiais tá descrita aqui logo abaixo do vídeo, tá bom? Bom, e aí, ó, primeira coisa que eu vou fazer é achar o meio, tá? Então, é exatamente aqui no meio da alça que eu vou colocar o meu botão, tá? Então, eu vou encaixar ele aqui, ó, tá? Encaixei. E aí, com a ajuda de um alicate de artesanato, eu vou pegar isso aqui, que é a presilhinha que vai prender ele aqui atrás, ó. Então, eu venho aqui, ó, o ganchinho dele tá aqui, ó. Então, eu vou prender aqui. Deixa eu só achar aqui certinho. Então, eu vou pegar esse ganchinho e vou, com a ajuda do alicate, virar ele aqui, ó. Tá? Pra prender, ó. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. E aí, ele vai ficar assim, ó, tá? Ó. Vou prender o do outro lado aqui e volto pra mostrar. A nossa bolsa Drica tá quase pronta, linda. Agora só falta o forro. Mas, ó, botão preso aqui. E aí, peraí. Ó, tá? Olha que linda! Agora vamos pra última etapa, que é o forro. Vamos lá? Agora é a última etapa pra gente finalizar essa lindeza aqui. Então, pra colocar o forro, a primeira coisa que eu faço é tirar a medida da bolsa, tá? E aí, como que eu tiro a medida? Eu vou pegar metade dessa lateral aqui, ó. Eu vou começar a medir pela metade aqui da lateral. Venho medindo aqui toda a frente dela, até a outra metade aqui, ó. Tá? Eu cheguei a... Peraí, deixa eu fazer direitinho. 40 centímetros, tá? 40 centímetros de meia lateral a outra, tá? Então, eu tenho 40 centímetros e aí eu vou tirar a medida da altura até metade do fundo, tá? E eu tenho 30 centímetros. Então, 40 por 30, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar dois tecidos exatamente nessa medida. 40 por 30, tá? Vou mostrar pra vocês o tecido que eu escolhi. É esse aqui. Esse é um tecido aquablock. Eu gosto de tecidos mais encorpados, ele é bem grosso, impermeável, mas ele dá uma estrutura melhor pra bolsa, tá? Então, eu vou cortar aqui e volto aqui. Cortei aqui 2 quadrados, 40 por 30, tá? E aí, o que eu vou fazer, ó? Eu vou colocar direito com direito e vou fazer uma costura em L, tá? Ó, costura em L. Então, passo essa costura. Pra quem tem máquina, passo uma costura reta, né? Pra quem vai fazer à mão, tem que ser uma costura bem bonitinha, retinha e reforçada, tá bom? Então, vou fazer essa costura em U. Eu falei em L. Em U, tá? E volto aqui pra próxima etapa. Gente, costura feita, tá? Então, ó, deixa eu só afastar um pouquinho. Então, eu fiz uma costura em U, tá? Aqui. E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar dentro da bolsa pra ver se tá certinho. Então, eu encaixo lá, ó, pra ver primeiro se a medida que eu fiz deu certo, tá? Então, ó, coube certinho. Ela não tá ajeitadinho, mas
E aí, agora, a próxima etapa é fazer esse fundinho aqui, ó. Tá vendo? Tem um quadradinho lá e aqui tá com uma ponta, então nós vamos arrumar isso aqui. Aí, como que eu vou fazer essa ponta? Eu sei que aqui eu tenho... Ó, eu tenho 8 centímetros, tá? 8 centímetros. Então, eu vou fazer esse fundo de 4 centímetros de cada lado, porque aí vai dar os 8, tá? Então, eu vou medir 4 aqui, ó, e vou fazer um traçado aqui, ó. Um quadrado aqui nessa ponta, a mesma coisa nessa ponta aqui, ó. Na medida de 4, ó. E aí, faço aqui o meu quadradinho, tá? Feito isso, eu vou... Peraí, que eu vou pegar minha tesoura. Eu vou cortar pra gente fazer a caixinha de leite. Então, lá onde eu risquei, eu venho com a tesoura e corto, tá? Ó, corto aqui e corto aqui. Feito isso, eu vou abrir aqui esse buraquinho que eu fiz. Opa! Ó, abro ele assim, e aí eu vou fazer a minha caixinha de leite, ó. Aí eu vou unir costura com costura, vou abrir essa costura aqui, ó, e vou unir essas duas costuras aqui, ó, pra deixar bem retinho assim. Vou pegar um alfinete e vou prender aqui. Tá? Ó, faço a mesma coisa do outro lado. Abro o corte que eu fiz. Tá vendo, ó, a ideia, ó? Vai virar uma caixinha de leite pra encaixar bem certinho lá na bolsa. Uma coisa importante de se falar, gente, esse curso, o mais importante é ensinar o crochê, tá? A costura não é o essencial, eu tô dando só um básico aqui pra vocês, tá? E aí, vamos fazer o quê? Passar uma costura aqui, tá? Uma costura bem reforçada, pra não ter problema de abrir, tá? Vou passar lá e já volto. Terminei a costura, ó. Terminei a costura dos dois lados, então ele virou, ó, um saquinho. Olha que bonitinho. Também passei uma costura aqui, tá? Uma costura aqui e agora a gente vai para a última etapa. Agora sim a gente coloca aqui dentro. Deixa eu só ajeitar aqui. Aí na hora de colocar, aí tem que acertar bem bonitinho, ó. E ver que deu bem certinho. Porque agora, gente, agora nós vamos passar a última costura, que é essa costura aqui, ó. Pra prender o tecido. E essa costura, ela é feita com fio de nylon, que eu vou mostrar pra vocês. O fio que eu utilizo pra fazer essa costura. Ó, eu uso esse fio de nylon, é um fio de 25 milímetros, tá? Um fio transparente, super resistente, com uma agulha fina, tá? Ó, uma agulha de tapeceiro. Então, aí o que que eu faço antes? Eu uso essas presilhas aqui de patchwork pra me ajudar, porque aí eu vou encaixar o tecido aqui, ó, e vou colocando a presilha pra ele deixar bem arrumadinho, tá vendo, ó? Então, eu vou prendendo assim, ajustando aqui o tecido e vou colocando a presilha, tá? E a costura, gente, não tem segredo, ida e volta. Eu vou ajeitar aqui e volto pra mostrar pra vocês como eu faço essa costura. Bom, já coloquei o fio aqui na agulha, um fio duplo, tá?
E aí, a gente vai começar a costurar. Prendi o fio aqui no cabo, pronto. Dei um nozinho aqui. E aí, eu começo a costurar aqui, ó. Eu vou prender aqui. Ó. E aí, gente, aqui não tem segredo, tá? Eu vou ajeitando aqui, ó, e venho com a agulha e passo. Tem que tomar cuidado aqui onde tá a alça, né? E vou passando o fio e prendendo, ó. Venho aqui da onde ele saiu, venho do ladinho e trago aqui, ó, do lado da onde eu coloquei e vou ajustando, vou ajeitando assim e passando, ó, sem muito segredo, tá? E é isso, daqui da onde ele saiu, venho do ladinho, trago pra cá de volta, ó, trago pra cá e vou costurando, tá? Então, só fazer isso aí em toda a volta, vou fazendo aqui também e venho pra mostrar ela prontinha pra vocês. Opa, prendeu aqui.